Boa noite, a santa paz de Deus a todos. Hoje irei ler o texto de Romanos 16:1. Romanos 16:1. Romanos 16:1. Estou fazendo essa live Romanos 16:1 porque um irmão, ele disse que na Bíblia existe mulher, a Bíblia diz que existe mulher com ministério. Existe mulher diaconisa na Bíblia. E ele me mandou um texto e eu falei que ia analisar, me aprofundar um pouco, por isso que eu estou fazendo essa live com o tema Romanos 16:1. Romanos 16:1. Olha só, eu vou mostrar. Ele me mandou um texto de Romanos 16:1, onde chama a Febe, a serva de Deus, Febe, de diaconisa. Estava fazendo uma live, eu disse que não existe ministério feminino na Bíblia, e se alguém mostrasse um texto para me mandar. E esse irmão me mandou um texto na Bíblia atualizada do grego. E eu fui pesquisar nas traduções bíblicas. Eu vou mostrar para vocês quantas traduções bíblicas tem aqui. Quantas Bíblias tem aqui. Tem essa aqui, é Testemunho de Jeová. Não encontrei lá em Romanos 16:1 a palavra diaconisa. Tradução Novo Mundo, Testemunho de Jeová. E interessante que as Testemunhas de Jeová, ela disse que essa Bíblia é traduzida diretamente do grego. Os Testemunhos de Jeová. Não encontrei a passagem lá em 16:1. Tem também essa aqui, é adventista. Essa tradução aqui também é adventista. Tudo Almeida corrigida. Não achei também a palavra diaconisa. Tenho essa outra tradução aqui também. Não achei a palavra diaconisa em Romanos 16:1. Tenho essa outra gigantesca aqui, grande, atualizada, na última atualização. Essa aqui é a última atualização que tem, do grego. Também não achei a palavra diaconisa. Mais interessante, que eu falei, não, mas eu vou procurar. Seu irmão disse que tem, eu vou procurar. Achei nessa. Bíblia Católica. Mas interessante que não é a tradução mais atualizada ela. E eu vou ler o texto que o irmão falou. Diz Romanos 16:1. E encontrei nessa também. Nessa
essa daqui é uma das traduções mais antigas que tem. Eu vou ler o texto de Romanos 16:1. Recomendações. Olha só, nessa tradução, eu tô com a Bíblia católica. Católica a gente fala assim, Bíblia, não existe Bíblia católica e Bíblia do crente. A diferença da Bíblia católica é que tem seis livros a mais, ou é 7, do que a Bíblia normal, que a igreja considera livros apócrifos, ou seja, livros que não têm a inspiração divina. E nesse livro eu encontrei a tradução que o irmão me mandou. E eu vou ler aqui para vocês. Recomendações. Recomenda a vossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de César Cescreps, para que recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós venha precisar, porque ela também tem ajudado a muitos e também a mim. Olha só, gente, a palavra diaconisa aqui mesmo. A palavra diaconisa. Mas eu tive me aprofundando. É interessante. Diaconisa. Essa palavra do grego tem diaconisa. Diácono. Diácono, homem. Se ela tivesse sido ungida pela mão do presbitério, ela não seria chamada diaconisa, mas sim diácona. É diferente de diaconisa. Olha só. Febe era uma irmã, Paulo exorta a carta aos Romanos, muito piedosa, assim como a Priscila e Áquila, muito piedosa. Nessa tradução aqui das Testemunhas de Jeová, do Novo Mundo, que também é do grego mais recente, atualizado, não chama ela de diaconisa, mas chama de ministra. E nas demais traduções, chama ela... Vou caçar aqui uma tradução aqui. Nas demais traduções, olha só, nessa tradução eu vou ler. Recomendo vós, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Servir. Olha, o erro gráfico não está na escritura. O erro está no tradutor da escritura. Todas as escrituras chamam a Febe, a irmã Febe, de serva, na qual o servo que é serva, acolher, ajudar, acolher o necessitado. Isso é o que ela fazia muito. O próprio apóstolo Paulo, ele exortava mais apóstolo e diz: acolhei ela como convém aos santos, porque também ela tem ajudado muito e também ajudado a mim. Ou seja, isso é uma coisa muito linda, um papel muito perfeito, muito lindo que ela teve de acolher as pessoas. Porque isso é uma passagem que Jesus Cristo falou. Sejais hospedeiros, para hospedar as pessoas nas suas casas. Isso é um dom maravilhoso. Mas quando fala que Febe foi uma diaconisa, pode ter até aqui nessa tradução, mas não tem texto que mostra ela sendo ungida pela mão dos presbitérios, assim como os varões foram. Não tem outro texto na frente chamando ela de diácona. Está dizendo diaconisa. A tradução aqui é o seguinte: a irmã servia muito bem na igreja, acolheu também Paulo. E tá aqui, recomendo a nossa irmã Febe, que é diaconisa. Mas essa palavra diaconisa, ela tá trocada. Na outra tradução tá dizendo aqui
que serve na igreja de Secreia. Serve. O que é servir? Na tradução do Testemunho de Jeová Novo Mundo está dizendo assim, que é ministra. Presta atenção. Na nossa igreja, tem as irmãs porteiras, tem as irmãs que cuidam da obra da piedade, no Ministério da Piedade. Tem as irmãs que cuidam da obra da piedade, do Ministério da Piedade. Isso é com as irmãs, ou seja, as irmãs saem em casa, visitando. E os que estão mais necessitados, as irmãs fazem uma oração, depois comunicam o ministério, os ministérios vão lá, vai dar uma ajuda. E papapá. Não estou aqui para pregar a placa de igreja, estou só falando como funciona. Na nossa igreja também tem as irmãs que tocam órgão, organista. Como eu falei no vídeo passado, a irmã Ana Espina foi a primeira organista da CCB no ano de 1940. E outra coisa, Ana Espina, ela nunca pregou no púlpito da CCB. A Ana Espina, já ela foi a primeira a elaborar o inário da CCB, o zinário, e também a ensinar demais irmãs. No desenvolver da obra. Tem um vídeo circulando da irmã Ana Espina no púlpito, mas ela não está pregando. Naquele momento você pode ver que ela está falando sobre os hinos, ela não está pregando. Quando eu falo que a mulher não pode exercer ministério, é o ministério da palavra, de subir no púlpito, de pregar, exortar, e também não ter ministério de diácona, de pastora, de bispa. Isso a Bíblia não dá, não existe. Por que essa tradução está diaconisa? Olha só. Eu cacei nas traduções tudinho, só achei nessa Bíblia católica, essa palavra, diaconisa, está bem aqui o texto. Por quê? A mulher era piedosa, acolhedora, acolheu o apóstolo Paulo e tudo. Mas na tradução, se ela fosse uma mulher que tivesse sido ungida, diácona, se ela fosse uma mulher que tivesse sido ungida, diácona, a palavra não teria sido diaconisa, mas sim diácona. Mas por que então que colocaram diaconisa? É como eu disse, o tradutor, a Bíblia não pode se contradizer. Boa noite, meu amigo Marciano Souza. Diaconisa. Não tem texto dizendo que ela foi ungida com a mão do presbitério. Não tem. Só tem essa tradução nessa passagem aqui. Vamos ler o livro. Vamos ler no livro de 1 Timóteo. Vamos ler Timóteo 1, capítulo 2. Capítulo 2, versos 8 em diante. Vamos ver. Olha, o apóstolo Paulo diz, vamos ver se é a tradução, o erro está no tradutor, ou se o erro está na inspiração. Porque eu creio, de alma, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não ia se contradizer. Como é que ele vai levantar uma mulher para o ministério de diaconisa? Amém, meu irmão? Como é que... Irmão Vinícius, faz Deus, amém. Como é que eu vou levantar uma mulher para o ministério de diaconisa? Bem que na frente eu vou dizer que a mulher não pode exercer ministério. Veja, abre no texto aí de 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 8 em diante. Eu vou ler na mesma tradução que está chamando a mulher de diaconisa, eu vou ler na mesma tradução aqui, o texto de Timóteo. Aí vamos ver, há uma contradição bíblica, não uma tradução, na tradução bíblica, não do apóstolo. Então, quem traduziu, meu amigo, está gerando uma confusão. Ó, vamos ver. Recomendações
às mulheres e aos homens. Aqui o texto está dizendo aqui em cima. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Que do mesmo modo quero que as mulheres usem um traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade, sem efeitos, consiste não em precioso penteado, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém às mulheres que professam a piedade. A mulher ouça a instrução em silêncio, com o espírito de submissão. Não é permitido a mulher que ensine, nem se arroga autoridade sobre o homem, mas permanece em silêncio, pois primeiro foi criado Adão, depois Eva. E não foi Adão que deixou de ser iludido, mas Eva, sendo enganada, tomou a culpa da transgressão. Contudo, ela poderá se salvar, cumprindo os deveres de mãe, contendo na permanência com modéstia na fé e na caridade e na santidade. Pronto. Pronto. Está aqui o texto. Como é que o apóstolo Paulo vai levantar uma mulher diácona, como aqui está escrito, escrito no texto de Romanos? E bem aqui na frente ele diz que a própria palavra de Deus proíbe a mulher ensinar e ter autoridade sobre o varão. Ora, se uma mulher ela é ungida diácona, ela tem direito de falar na igreja, de ensinar e exortar, porque quem não sabe a função do diácono na igreja é falar da necessidade, é acolher, é falar sobre as coletas, tudo. Então, como é que uma mulher diácona, lá na igreja primitiva, não tem oportunidade nem de falar? Oxe, é Bíblia. É Bíblia. Você pegar texto fora de contexto gera pretexto. Agora, milhões e milhões de Bíblias no mundo, e porque uma Bíblia vem com a tradução. Eu vou fazer chuvinha? Não vou. Não vou. Eu vou o que a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios também, que ele diz assim, lá acerca a ordem no culto. Isso que a mulher tem que aprender calada, com toda a submissão. E ainda diz mais na frente, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. E se alguém ignorar, que esse também seja ignorado. E aí? Ele pode contradizer um mandamento? Não pode. Não tem condição. Aí eu faço uma pergunta para quem está aqui na live. O erro está no tradutor o erro está no tradutor ou o erro está no apóstolo Paulo? É óbvio que vocês vão dizer que o erro está no tradutor, porque o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não ia cometer um tal erro desse. Levantar uma mulher para ser diácono. Pesquise no grego o que significa diaconisa. Vá lá no grego o que significa diaconisa. Diaconisa no grego nunca foi diácona. Diaconisa no grego significa mulher piedosa, caridosa, acolhedora, sofredora, mansa, humilde. Agora veja qual é a palavra de diácono no grego. Vá lá no grego. Por que aquela mulher pode ter sido chamada de diaconisa aqui? Porque na tradução. Porque o tradutor logo viu nas outras traduções que essa mulher tinha um papel fundamental naquela igreja. E o que foi que ele fez? Ele trocou uma palavra. No lugar dele colocar a mulher Febe que serve, ele colocou diaconisa. É por isso que está gerando essa confusão toda. Me mostre na Bíblia onde é que tem passagem de mulheres apóstolas batizando pessoas. Não tem texto, não tem base. Então, se não tem texto, vamos ficar com o que tem. Então, amados irmãos, e povo que está assistindo,
A Bíblia, ela não se contradiz. Se alguém tem uma dúvida, pergunte aí. Ela não se contradiz. Estou respondendo a pergunta, Romanos 16, uma pergunta do irmão. E diaconisa. Está aqui. Está aqui o texto. Mas a mesma Bíblia que chama a mulher diaconisa, primeiro explicando, diaconisa é diferente de diácona. E não existe diácona. Quem colocou diaconisa aqui tá cometendo erro gráfico. Porque se aquela mulher fosse ungida para o ministério, como muitos dizem, ou quer achar raiz para a mulher ter ministério, essa palavra tinha que ser diácona, não diaconisa. É igual hoje. Um homem tem o título de pastor, a mulher se casa com ele e pega o título de pastora. Podia ser que naquele tempo, eu não estou dizendo também que eu não sei, olha, ninguém pode criar doutrina no silêncio da Bíblia. Podia ser, não sei, que naquele tempo aquela mulher, ela podia acompanhar o diácono e tudo, e por ela ter aquela piedade, ela ser considerada assim como uma diaconisa, mas não é diácona. Aí o tradutor viu os textos, foi colocar aqui. Já tem mulher, ó, eu vou ver quem, ó, vou ver qual foi o editor dessa Bíblia. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, sua santidade. Presta atenção, olha só. Olha só a tradução. Sua santidade, o Papa Pio XI, em 1943, encíclica Divino Afflati Espírito, assim determinou a autoridade da Vulgata, tradução latina, em matéria da doutoria, não impede diante os nossos que exigem. Essa tradução aqui não é grego, meu amigo. Essa tradução aqui não é do grego. A Bíblia que mostra a mulher diaconisa não vem do grego, essa palavra diaconisa. Ela vem essa Bíblia é traduzida do latino. Do latino, ó. Bíblia católica. Outra, Bíblia católica. Dessa aqui não tem a palavra diaconisa, ela está dizendo a irmã que serve na igreja. A Bíblia testemunha de Jeová. A mulher que serve na igreja. Ministra, chama de ministra. O que é ministra? Que ministrava alguma parte. E o que aquela mulher ministrava era cuidar dos irmãos naquela época, acolher os irmãos em sua casa, cuidar. Por isso que é ministra. Na nossa casa de oração, onde nós congregamos, tem muitas mulheres ministras. Por exemplo, a irmã que ministra, a parte do órgão, que toca, ela está ministrando. Mas quando a gente fala de exercer ministério, é o culto de ensino e exortação da palavra. Isso a Bíblia não tem e não vai ter nunca. Se tiver um texto, se você que acredita que a mulher pode ter esse título, ser pastora, bispa, diácono, ou seja, me mostra um texto, uma mulher sendo imposta as mãos pelos presbíteros. Me mostra só um texto, eu quero só um texto. Sendo levantado para o ministério. Eu quero só um texto, só um. Não tem texto. Isso aqui é um texto fora de contexto. Outra tradução também não tem. Não tem. E essa aqui, Almeida Corrigida e Atualizada. Direto do grego. Agora, se a palavra de Deus diz que não pode,
Aí vem um cara de uma fábrica e traduz, ó, tem 8 traduções de Bíblia aqui, nenhum amostra esse texto. Somente nessa tradução aqui, traduzindo do latino. Do latino, na tradução é do latino. Eu vou ler aqui para vocês verem. Ó. Preste só atenção nesse conteúdo aqui, ó. Meu Deus. Olha, primeiro, não existe tradução de grego A, grego B, grego C. Grego é grego, hebraico é hebraico. Se uma pessoa vai traduzir um texto do grego, e esse texto, como por exemplo, casa, de hebraico, como é que chama casa? Casa em grego, como é que chama casa? Sábado, em hebraico, em grego, como é que chama? Você não pode falar, não, mas o sábado tem vários nomes. Não, sábado é sábado. Grego é grego. Olha só, eu vou ler aqui de novo, aqui, ó. Tradução dos originais grego, hebraico, aramaico, mediante a versão dos monges beneditinos e de morandonses de Bélgica. Meu Deus, tem tanto embaraço aqui, ó. Tanto embaraço. Grego é grego, hebraico é hebraico, não tem como. Ah, mas tem um hebraico, me esqueci o nome tem um hebraico lá que é chamado outro nome. Não existe isso aí. Tem um grego, outro tipo de grego. Não. A palavra de traduzida do grego tem que ser do grego. Grego. Eu vou lá acreditar num tradutor monge. Um monge que traduziu a Bíblia. Eu vou lá crer nisso. Um monge que acredita em várias coisas. Pesquisa a palavra monge. Eu não vou querer acreditar, não. Não é porque um texto está aqui dizendo, e isso aqui tem o nome de Bíblia, que eu vou acreditar em textos que tem aqui, que tudo aqui é correto. Não tem erros de tradução gráfica bíblica. Agora, o que eu não posso fazer, se bem que se está dizendo, honra teu pai e tua mãe, e de repente aparece uma tradução dizendo, não precisa honrar teu pai mais tua mãe. Uma tradução nova, atualizada agora. Aí eu vou voltar atrás só porque o texto está dizendo? Não, meu amigo, eu vou ficar com o que a Bíblia diz de raiz. Agora eu quero só um texto, uma mulher sendo ungida. Só quero só um texto com base bíblica que dê base para a mulher exercer ministério. Eu só quero só um texto, só um. Quem tiver um texto pode me mandar. Porque esse aqui é caiu por terra, esse texto aqui. Não tem. Não tem texto. Eu vou ler um texto. Outra coisa também, está escrito na palavra que o diácono deve ser marido de uma esposa só. De uma só mulher. Não falar diácono tem que ser a diaconisa tem que ser esposa de um só marido. Ora, se uma mulher é levantada diácona, ela tem que exercer autoridade sobre o varão. Porque é um ministério. Porque é uma mão. Mas mulher não tem. Primeiro foi formado Adão, depois Eva, minha gente. Adão caiu em transgressão. Eva foi iludida e iludiu Adão. Não foi Adão que caiu na ilusão. Adão foi iludido por Eva. E aí está dizendo, ela salvar-se-á, porém dando à luz a filho, se permanecer na fé, na caridade. A escritura não dá brecha. Eu vou ler aqui na carta. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 1 Coríntios. Coríntios. Ó. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 26 em diante.
Na mesma tradução que chama a mulher diaconisa. Ó. Em suma, quer dizer, irmãos, quanto vós a reunis, entre vós tem um cântico, tem um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação, e fazer isso que faça de modo de eficaz, ou seja, para edificação. Se alguém que fale línguas, não fale senão 2 ou 3, quanto muito cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, fique calado na reunião e fale consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, fale 2 ou 3 e os outros julguem. E se for feita alguma revelação a algum dos assistentes, cale-se o primeiro. Todos após, todos podereis, todos um após o outro, podereis profetizar para aprender e ser exortado. O espírito dos profetas deve estar submisso, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, olha só, como em todas as igrejas dos santos, a mulher esteja calada nas assembleias, não lhe é permitido falar, mas deve estar submisso, como também ordena a lei. E se quer aprender alguma coisa, pergunte em casa seus próprios maridos, porque é inconveniente para a mulher falar na assembleia. Porventura, foi de dentre vós saiu a palavra de Deus, ou veio de tão somente para vós? Se alguém se julga ser profeta, ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que eu escrevo são um mandamento do Senhor. Mas se alguém ignorar isso, que seja ignorado. Pronto. Sabe que o texto. Tá aí o texto. Não tem. Não existe ministério feminino na Bíblia. Nem pastorado, nem diaconisa, nem bispa, nem presbitéria, nada. A Bíblia não se contradiz. Agora, se alguém tiver o texto, alguém pode me mostrar. Não tem. Não tem texto, infelizmente não tem texto para aqueles que defendem. Agora, olha, quem cria doutrina no silêncio da Bíblia é herético. Porque a palavra de Deus diz que não é para a gente ir além do que está escrito. Não é para ir além. Então, criar doutrina no silêncio da Bíblia, gente, é muito perigoso. É muito perigoso criar doutrina no silêncio da Bíblia. O que é criar doutrina no silêncio da Bíblia? É achar um versículo paralelo, que não diz nem uma coisa nem outra. É como, por exemplo, você me passa, eu falo bem que assim com você. Fulano, amanhã nós vamos uma viagem tal, acolá, o nosso ditado, acolá, fala logo acolá. Aí eu me calo e fico pensando. Aí de repente fulano vai pra casa e começa a dizer, rapaz, mãe, eu vou marrocaite pra Teresina. Aí mais na frente, é pra marrocaite pra União, eu vou marrocaite lá pro Pará, eu vou marrocaite lá pra Timon. Ele tá fazendo o quê? Ele tá criando convicções na cabeça dele porque eu soltei uma palavra. Eu falei, amanhã nós vamos uma viagem em tal lugar. Aí eu não disse o tal lugar. E ele começou a criar coisas dentro da minha mente, coisas que nem eu tô pensando. Aí chega amanhã eu falo, para nós, vamos bem que assim, no buqueirão, povoado mais perto. Todo aquele pensamento dele, aquele argumento dele caiu por terra, porque não era o que eu estava pensando. Então nós não podemos fazer doutrina no silêncio da Bíblia. É perigoso. É perigoso para a sua saúde espiritual, é perigoso para a sua fé, é perigoso para quem ouve as pessoas que acreditam nessas coisas. É perigoso para tudo, porque quem acrescentar e diminuir as palavras dessa profecia não tem parte no livro, não tem parte com Deus. Então essa palavra diz que é mandamento do Senhor a mulher não exercer ministério, não poder. Como é que eu vou acreditar? Só porque tem 1000 Bíblias que existem no mundo, 1 milhão de Bíblias que existem no mundo, de tradução do grego, diz que a mulher não pode ser ministério. Aí só uma diz
que tem só uma Bíblia, só uma tradução diz, um cara vem e traduz um texto com a palavra diaconisa. Aí eu vou gerar especulações, olha, vem aqui, papapá, papapá. Aí eu vou e encho minha igreja contra os mandamentos de Deus, olha o que vai acontecer comigo. Precisa nem eu dizer. Eu não sou juiz, mas quem examinar a escritura sabe o que vai acontecer no final. Então, se alguém que está assistindo tiver alguma dúvida, pode perguntar. A pergunta é essa, que eu faço. Segundo a Escritura, a mulher pode exercer ministério, pastorado, diaconisa, segundo a Escritura. Se você examinar a Escritura, você vai ter uma resposta. Senão, você pode dizer o que você acha. Porque a Bíblia não diz. É claro que na igreja a mulher canta, a mulher toca, a mulher ora. Se a mulher profetiza, a mulher fala em linguagem. Mas subir no púlpito para ministrar a palavra de Deus, isso é contra o mandamento de Deus. Se encontra em Coríntios 14, do versos 28 em diante. Você pode ler. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 em diante. Leia. Não tem. Não tem, não pode, não tem condição. Antônio CCB está assistindo. Deus abençoe, irmão. Antônio Marcos. Deus abençoe, irmão Marcos. Lu Silva. Boa noite, Lu Silva. Como é que tá? Então é isso. Se alguém tiver pergunta, pode perguntar. Qualquer pergunta. Estamos aqui para falar de Bíblia. A gente não prega. É o maior equívoco do homem. É quando ele for falar das coisas de Deus, ele colocar a religião em primeiro lugar. Ele colocar a denominação em primeiro lugar. Não, ele tem que colocar as escrituras. Porque onde o homem congrega tem erro. Tem pessoas que têm convicções diferentes de pensamento e acabam criando doutrinas na própria cabeça e ensinando. Mas nós estamos falando de Bíblia, de escritura. E isso é o mais saudável para as pessoas. Mas a palavra diz assim: não seja sábio demais, mas também não seja tolo demais. Porque tudo que o homem faz demasiadamente, ele prejudica a si mesmo, ele se destrói. Se o homem se aprofundar dia e noite no estudo, não importa que seja ou da Bíblia, ou do livro, em qualquer estudo, ele termina ficando doido. Por quê? Porque a palavra diz que nenhuma profecia das Escrituras consegue ser interpretada com sabedoria humana. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pura. O mais correto é o homem ler um texto bíblico e falar: ô Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, me dá discernimento, me dá entendimento para mim entender o que esse texto, o que isso quer dizer para mim, o que isso quer passar para nós. Não sair andar espalhando espantalho, criando espantalho, coisa para lá, para cá. Não, vamos ficar com a escritura. Jesus Cristo disse que para a mulher samaritana: mulher, chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade. Nem nesse templo, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas em Espírito em verdade. Mas hoje nós temos um templo para adorar a Deus, uns templos estão abertos. Louvado seja Deus, vamos lá cultuar nosso Deus do jeito que Deus nos guiar, mas dentro da doutrina bíblica. Mas andar espalhando fantoche, espantalho, em cima de texto sem contexto, cristão não faz isso, porque se ele fizer isso, ele se perde. Vira herético, o homem vira herético, passa a ser heresia. Então nós temos que ficar apenas com o que a Bíblia diz. Só apenas com o que a Bíblia nos diz. Pois é, amados irmãos. É isso.
alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar. Eu gosto de responder ao vivo. Depois, quando a gente termina o vídeo, vem uma chuva de comentários. Ah, mas isso aqui, aquilo lá, por que não pergunta na hora ao vivo? Ou então porque não clica bem aqui no botãozinho e entra na live junto com a gente para tirar dúvida, pra gente fazer um bate-papo aqui bíblico. Não falando de denominação, de igreja, fulano não. Bíblico. Pra gente ter uma conversa saudável aqui sobre as escrituras. Aí quando a gente termina o vídeo, aí vai lá uma perguntinha aqui, uma indiretinha por lá. Por que não pergunta logo aqui no vídeo? Diaconisa é diferente de diácono. Diaconisa é diferente de diácono. Se fosse a mulher para ser diácono, ia ter que ser diácona, não diaconisa. Texto fora de contexto gera pretexto. E pretexto é igual chegar no colégio. Professora, eu tirei 0 na prova porque eu não tive tempo de estudar. O professor não quer saber, porque se eu não tive tempo de estudar, ele quer saber que ele passou o conteúdo. Passou o texto pra gente examinar e depois ir lá fazer a prova. Ele não quer saber. Se eu não souber responder as perguntas que ele fez, ele ia passar um 0 na minha cara. Tirar a nota 0. Então, texto sem contexto gera pretexto. Eu só quero um texto bíblico que fala de alguma mulher sendo ungida para o ministério. Só um texto. Eu quero só um texto, só um. Um versículo. Uma mulher sendo orada com impostas mãos. Ah, mas teve Débora. Olha, a Bíblia, e até hoje, o pessoal falando de maneira mais humilde. Aí pode falar, mas esse irmão é tão arrogante. Não, não é arrogância não, é porque meu jeito é esse. Mas, falando de maneira humilde, a Bíblia, ela fala muito de mulheres que deram exemplo. Não existe só Febe, mas também Docas, Priscila e Áquila, Ruth, Débora. E até hoje a mulher tem um papel muito importante, muito fundamental na igreja. Bendito seja o Eterno. Lá mesmo onde eu congrego, quando as irmãs começam a cantar em coro, todo mundo junto, o espírito, a visitação de Deus é imensa na nossa alma. É aqueles cânticos misturados, aquele coro, coisa mais linda do mundo. Outra, quando uma mulher começa a manifestar nova língua, começa uma profecia. Mas é uma coisa linda de se ver. A mulher tem um papel fundamental. Até hoje. Tão tal que a igreja de Cristo é comparada com uma noiva. A esposa do Cordeiro. A Bíblia, ela não discrimina a mulher, mas a Bíblia, ela exalta a mulher. Mas o que a Bíblia, o assunto que nós estamos falando aqui é que a Bíblia, gente, não dá brecha para a mulher exercer ministério. Isso a Bíblia não dá, não diz. Mas a mulher tem um papel excelente. O próprio Deus vê Jerusalém como a sua esposa, como a sua esposa. Então, a mulher a palavra diz que a mulher, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então nós, marido, nós pode até dar até a nossa vida pelas nossas esposas. Então a mulher deve ser tratada com respeito, com carinho, com amor. Bendito seja o Eterno. Isso dessa maneira que o homem deve tratar a mulher. Que tem gente que fala, ah, mas eu sou o varão. Aí gera aquela autoridade, aí quer maltratar com palavras, quer bater, e impede a esposa de congregar. Só ele quer falar, só ele quer impor as coisas. Não, não funciona assim. Tudo tem que ser no amor e na comunhão. Ou você não sabe que o homem e a mulher, quando se casam, se tornam uma só carne? Pronto. Para você que acredita que a mulher tem ministério, só por causa do texto, eu vou lhe fazer uma pergunta. Agora eu podia muito bem gerar um argumento. A palavra de Deus diz que quando o homem se casa com a mulher, ele se torna uma só carne com ela. Uma só carne. Eu poderia juntar esse argumento para falar... Se eu sou uma só carne com minha esposa e eu sou ancião, agora minha mulher vai ser anciã, que eu sou uma só carne com ela. Não pode. Não tem condição, não tem argumento. Outra coisa também. A Escritura vai dizer que Deus ele não vê o homem, a humanidade como um gênero. Ele criou lá em Gênesis macho e fêmea. Mas tem texto que Deus ele fala assim, ó.
quando a Bíblia se refere aos homens, ela se refere a toda a humanidade. Aí tem gente que fala, mas não faz diferença de gênero, então eu posso me casar com um homem, ou então eu sou mulher, posso me casar com outra mulher, com todo respeito. Quem faz essas coisas eu não tenho nada contra. Estamos falando de Bíblia. Mas eu não posso pegar argumento fora de contexto para gerar pretexto, gente. Isso não tem edificação, não tem nem como eu ter um sustentamento bíblico. Tudo que a gente for fazer, pregar ou falar, tem que ter base bíblica. Se não tiver, desconsidere. E eu vou finalizar essa live com a passagem bíblica que o apóstolo Paulo falou. Glória a Deus. Se algum de nós, ou um anjo do céu, anunciar um evangelho diferente do que nós temos anunciado, que seja anátema, ou seja, desconsidere. Ou se nós mesmos, ou um anjo do céu aparecer e anunciar um evangelho diferente desse que nós temos anunciado, eles e os outros apóstolos, que seja anátema, maranata, repudie, não receba. Então muitos evangelizados têm se levantado tentando modernizar o evangelho de Cristo, mas a Bíblia não muda. Tem gente que olha para a Bíblia e fala, mas a Bíblia foi feita, tem coisa que é cultural. Deus é bom, amigo. Deus é bom. Então, se não tem mais ninguém, deixa eu ver o horário aqui. Já são 10. Eu vou finalizar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, os que estão vendo a live, que não estão. E que Deus é bom e a palavra ensina nós a fazer oração por todos os homens. E assim será feita oração por todos vós. E os irmãos que estiverem assistindo, peço aos irmãos que orem a Deus por mim também. E nas minhas humildes orações eu lembrarei todos vós. Que Deus abençoe a todos e fique todos na santa paz de Deus. E o ósculo santo dentro do coração de cada um. E finaliza essa palavra dizendo, o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem nele crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas também ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então o evangelho anunciado hoje na nossa vida, na tua vida, na nossa vida, é o evangelho da salvação das nossas almas. O evangelho eterno, o evangelho de Cristo, o evangelho de amor, o evangelho de salvação, o evangelho de arrependimento, o evangelho de perdão. Deus tem perdão para todos aqueles que crêem no nome do Senhor Jesus Cristo e se arrependerem. Tem gente que chega e diz, não, tu é do diabo, tu vai ser condenado, tu vai para o inferno. Não existe o evangelho é esse. Pregue o evangelho de Cristo, anuncie a salvação. Tem gente que quando vai anunciar o evangelho fala mais no inferno do que no céu. Fala mais no outro nome de que em Deus. E isso afasta as pessoas do caminho do evangelho. E a palavra de Deus é essa. Que todos venham conhecer a Cristo. Glória a Deus. Ele disse assim, aprendais com Cristo. Eu não vou falar comigo não, ele diz Cristo. Aprenda, e Cristo falou assim, ó, aprenda comigo que sou manso e humilde. Que Deus abençoe a todos. Fique todos na santa paz de Deus.